Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, a paz esteja com todos vós. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Essa é a intenção desse devocional, termos uma palavra com o Senhor, um encontro com a verdade que revela, que transforma, que confronta, que nos faz e nos torna novas criaturas, pessoas diferentes, diferente do que fomos ontem. E eu creio que colocando hoje em prática aquilo que nós já temos aprendido, seremos seres diferentes, seres de paz, de harmonia, que buscam a união com o próximo, que busca fazer a diferença. O Evangelho nos ensina a sermos pessoas melhores em meio a um mundo em guerra, em meio a um mundo de tanta tribulação. Então, que a gente possa verdadeiramente se posicionar em relação a isso. E antes disso, antes de começarmos, antes de fazermos a leitura, quero orar. Quero que você, por favor, feche os seus olhos um instante e vamos convidar o Espírito Santo. Não dá para fazer uma leitura bíblica, um devocional sem a presença dele. Ele é o nosso instrutor, é ele que nos direciona nesse caminho. Então, Senhor, na tua presença eu entro nessa hora e peço a tua permissão, ó Pai, para estarmos aqui reunidos em teu nome. Eu creio que a tua vontade é estar em nosso meio. Então fique à vontade, Senhor. Sinta-se à vontade em ministrar os nossos corações, em trazer uma palavra verdadeira que confronte, Pai, o nosso pecado, que faça-nos, ó Deus, abrir os olhos e nos desperte para um novo tempo. Nós cremos na tua verdade, na tua vontade e nós cremos no teu poder. Então que seja feita, Pai, a tua infinita vontade sobre as nossas vidas e tudo que o Senhor preparou para o dia de hoje. Venha se cumprir em nós, em nome de Jesus. Nos direciona nessa hora, Pai. Sinta-se à vontade a acessar o nosso coração. Amém? Gente, a palavra de hoje vai falar exatamente sobre isso, sobre a bondade de Deus e como nós não encontramos. O Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, primeiro livro do Novo Testamento. Rapidinho você encontra aí. Vai nos dizer muito sobre uma das pregações mais fortes assim de Jesus, que foi o Sermão na Montanha. E havia muitas pessoas que gostavam de julgar, muitas pessoas que questionavam o comportamento de Cristo. E Jesus, ele, através de um sermão, ele traz e revela muitas verdades. E uma delas é sobre a nossa busca, sobre como nós chegamos até o Senhor. E eu quero ler esses versículos com você. Faça a leitura do capítulo completo, gente. Faça uma leitura desse sermão. Vai ter aí uns 4, 5, 6 capítulos que vai estar falando sobre esse sermão do monte. E assim, sinceramente, de todo o meu coração, façam essa leitura. Vocês vão ser impactados pelas verdades que Jesus revela e ensina em apenas um sermão. Eu vou ler do versículo 7 ao versículo 12. E você tem a missão aí de fazer a leitura completa. Amém? Pede e dar-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Gente, é muito difícil falar essa palavra. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Escute isso. Tudo aquilo que você deseja para você, faça para o outro. A vida, gente, é um círculo, né? A gente fala que a Terra é um círculo, mas a nossa vida também. Quando eu digo um círculo, nós, apesar de andarmos em linha reta, sem poder retornar, sem poder voltar para o que passou, nós podemos perceber que, como no círculo,
Se a gente planta, a gente colhe. Então, nós vamos ter que passar naquele local onde a gente plantou e fazer essa colheita. Em um determinado tempo, nós vamos ter que colher. E Jesus aqui, ele nos ensina uma das maiores virtudes de Deus. Ele dá o melhor para nós. Nós somos filhos. E qual pai que pedindo o filho algo vai te dar uma coisa ruim? Jesus usa o exemplo. Qual filho que vai pedir pão e ele lhe dará pedra? Qual filho que vai pedir um peixe e ele lhe dará uma serpente? Então, se nós que somos pessoas maus sabemos dar aos nossos filhos coisas boas, imagina Deus, que é criador de todas as coisas, que é bom, perfeito, generoso, misericordioso. Imagina o que ele não pode nos dar. A gente só não sabe pedir. A gente pede de qualquer jeito. Sabe o que é interessante? Que a gente pede uma coisa e planta outra. Fica difícil entender o que é que a gente quer. Fica difícil compreender. Deus, ele sabe qual a vontade dele sobre as nossas vidas. Mas nós não sabemos qual a nossa vontade para nós mesmos. Hoje estamos pensando em uma coisa, amanhã já estamos decidindo outra. E essa não deu certo, eu já quero decidir outra, sabe? Chutando as opções, chutando as alternativas como um nada. Colocando o seu hoje, todo o esforço de hoje e amanhã não quer mais escolher. Chuta para outro canto. Vou investir em uma outra coisa. Vou investir em outra pessoa. Ah, na primeira briga do casamento vai cada um para sua casa. Chega, acabou. Partilha de bens. Não vou partir bem não. Eu casei com você por separação total de bem. Que é meu, que é teu. Sabe? O mundo se tornou tão frio, tão escasso de amor, de bondade. Dá o que queres receber. É o que Jesus nos ensina hoje. A gente está dando tristeza e querendo colher alegria. A gente está dando ignorância e querendo colher educação. A gente está dando sofrimento e querendo colher alegria. A gente está dando raiva e querendo colher amor. Nós precisamos entender o que está acontecendo com a terra. O ser humano está se perdendo nas suas próprias vontades. Eu quero isso, mas eu planto isso. A vida é um eterno plantio. A gente vai plantando, colhe, e planta de novo a semente, colhe, planta de novo e assim vai. Se você planta o que é ruim, você quer colher o bom, nossa, que coisa, né? Ei, é hora de despertar. A palavra de Deus hoje nos confronta exatamente nisso. Quais sementes você tem plantado para você querer colher outra coisa? E sabe o que é mais doloroso? É porque as pessoas querem colher o do outro. Ah, mas fulano tem. Por que fulano tem e eu não tenho? Ah, fulano mora no mesmo lugar que eu e vive bem. Por que eu não? Ei, é hora de fazer uma autoavaliação. Mas não é no vizinho, não. Não é no próximo, não. É em você. Tá na hora de você olhar por que você não está colhendo tudo que você pediu a Deus. Pede e dar-vos-ás. Buscai e encontrareis. Bate e abre-se-á. Ei, a palavra de Deus não mente. Tudo que a gente pede ao Senhor, Ele nos concede. Mas tem que ver se você pediu uma coisa e plantou outra. Não tá achando que você vai, pai. Já tá abrindo de boca agora. Ai, pai, com meu sonho, com uma mansão, sabe assim? Uma casona linda. E não trabalha. Passa o dia inteiro no celular. Querendo e olhando para a mansão dos outros que está mostrando lá na rede social. Olhando para o carrão do outro. Fala, o que fulano fez? Tem sorte, viu? Fulano tem sorte, viu? Ó a casa, ó o carrão. E eu aqui. Deus não me ama, não. Deus não me abençoa, não. Gente, tudo que se planta, colhe. Talvez ainda não chegou o tempo da colheita que você tem plantado. Fique tranquilo, a hora vai chegar. Tira de você toda a ansiedade.
todo medo. E isso eu estou falando das colheitas boas. As ruins ninguém nem quer, mas também chega. Essas são as leis da vida. Sabe o que é mais interessante? As pessoas querem que as coisas de Deus aconteçam, mas não seguem uma lei sequer do Senhor. Gente, nós temos uma constituição, essa somente é brasileira, cada país tem a sua. Uma constituição que nos impõe uma cacetada de leis, de normas, que nós seres humanos devemos seguir, nós brasileiros. Cada país tem a sua. E se a gente não segue, nós estamos devendo para alguém e vamos pagar. Quem rouba, quem mata, vai preso, condenado e paga por isso. Quem não cumpre seus direitos tributários, paga por isso. Quem não cumpre seus direitos de paternidade, paga por isso. E assim vai indo. A Constituição do mundo, as leis do mundo, impõem muitas coisas para nós. Coisas essas que a maioria só escraviza. E é interessante que as leis de Deus, os mandamentos do Senhor, não são impossíveis de se cumprir. E as pessoas não cumprem e não querem pagar pelo que fizeram. Descumprem a lei, faz o contrário da lei e não quer pagar. Ah, mas a do homem paga, mas a de Deus não. Se Deus é o justo juiz, é Ele que julga todas as causas, todas as coisas. Você acha que Ele não vai julgar isso? Você consegue fazer pelo outro, mas não faz para Deus. Nem o esforço mínimo. Deus está vendo isso. E a mensagem de hoje é um despertar do Senhor para nós. Como estamos buscando a face do Senhor? Com hipocrisia e mentira? De qualquer jeito? Achando que Ele é bagunça? Ou estamos verdadeiramente nos lançando na presença dEle? Plantando o melhor. É uma escolha. É uma escolha. Amém? Então que você guarde essa mensagem no seu coração. Coloque em prática. Pedir, mas também saber o que pedir. Porque tudo aquilo que a gente pede a Deus, olha que a palavra está dizendo, pede e dar-vos-á. Ele quer nos abençoar. Mas para isso, a gente precisa plantar. A água, a estação, o solo, tudo fica sob o controle dele. A gente só precisa plantar. Aí eu pergunto para você, que semente você plantou hoje? Semente espiritual, para que você não ache e venha me responder aqui que plantou um pé de cajá. Semente espiritual. O que você plantou hoje? Você acordou e deu bom dia ao seu pai, à sua mãe, ao seu esposo, ao seu filho? Disse que o amava? Tomou bênção? Você plantou paz na sua casa? Ou você já levantou gritando com todo mundo? Brigando porque te acordaram? Ou porque ninguém acordou ainda e já são 10 horas? E aí? A gente vai colher aquilo que se plantou. Não se esqueça disso. Terceiro, Jesus te ama. Ele quer te salvar. Ele quer te fazer uma nova criatura. Não se afaste dele. Busque-o de todo o vosso coração. Amém? Fique com essa mensagem especial. Com alegria eu venho aqui servir ao Senhor para alcançar você, a sua vida, para abençoar o seu dia, para dar um fôlego, um ânimo para o seu dia. Não deixe de acompanhar, não deixe de compartilhar, me ajude a compartilhar essa mensagem. Eu creio que um dia, nós vamos nos lembrar, olha, eu estava lá no início, quando essa mensagem só aparecia para 5, 6 pessoas. Hoje, uma multidão de pessoas ouve a palavra de Deus através do Devocional Caminho Diário. Esse é o desejo do coração. Me ajudem com essa missão. Amém? É levar o reino a todas as criaturas da terra. Essa é a missão. Então vamos comigo, pegue na minha mão e você também será ricamente abençoado.
Está na hora de você colocar em prática o que você acabou de ouvir. Plante essa semente. Amém? Você vai ver quantas almas a gente vai poder coletar juntos. Então, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E eu creio que se nós conectarmos a essa vontade, nós seremos muito abençoados. Amém? Então, fica com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que toda a preocupação que estava trazendo ansiedade ao seu coração, perturbando o seu juízo, está sendo desfeita nessa hora, anulada, quebrada pelo poder santo de Jesus Cristo. Vá nessa fé. Creia que Deus não te desampara. A potente mão dele está sobre vós. Amém? Fique em paz e o Senhor te acompanhe.